Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá para aprendermos da sua gloriosa palavra. Sim, vamos aprender algumas orientações que Deus dá para todos aqueles que têm um interesse em conhecer qual a sua vontade. E são conselhos que, se colocados em prática, colheremos excelentes resultados, pois foram nos deixados pelo próprio Deus através do sábio rei Salomão. E antes disso, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos por este dia e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e nos dê forças para colocá-la em prática. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Se você sente dificuldade, se você sabe como tem que agir em determinadas situações e não tem conseguido, saiba que ao final da aula de hoje, você vai ouvir algo da parte de Deus que vai te ajudar a colocar em prática aquilo que você tem vontade de fazer, mas não tem forças para praticar. Viajaremos hoje pelo capítulo 25 do livro de Provérbios e dele veremos uma breve introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. Alguns provérbios são repetidos neste capítulo com o intuito de deixar mais evidentes seus conteúdos. O autocontrole é exaltado juntamente com outras orientações valiosas para o bem-estar pessoal e social. Salomão ele repete no decorrer do seu livro alguns ensinamentos. Ele quer deixar inculcado, gravado na mente de todo mundo, porque tais ensinamentos são muito importantes. E ele quer aproveitar todas as oportunidades para nos fazer este bem. Então, nos acompanhe. Também, este capítulo especificamente traz algumas lições sobre o autocontrole. Aquele que muita gente não tem. Sim, você não gostaria de estar no controle de todas as situações? Você não gostaria de estar no controle das tuas emoções? Quantas vezes você já fez como eu? Elevou a voz, disse o que não deveria dizer e depois teve que ir lá e pedir perdão. Pois bem, Salomão, ele vem trabalhando isto desde o início do livro de Provérbios e aqui ele dá mais algumas orientações. Então, se você é como eu, continue me ouvindo porque você vai aprender como eu tenho aprendido. Versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, rei de Judá, veio 250 anos após Salomão. Era um rei que era amante das artes. Ele tinha uma habilidade literária e também ficou conhecido como patrono das artes. Os seus homens, os seus sábios, eles transcreveram os provérbios de Salomão, eles copiaram, fizeram cópias dos provérbios de Salomão para deixar para cada um de nós no dia de hoje. Não, eles não escreveram um livro, naquela época eles tinham rolos. E depois, com o passar dos anos, foram transcritos, copiados para livros. Mas isso você já sabia. Então, vamos prosseguir para os conselhos propriamente ditos. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Deus é glorificado pelos mistérios que nós não conhecemos. Tantas coisas acerca do universo. Coisas infinitas, e infinitas no sentido literal da palavra, as quais serão reveladas um dia para nós. Não só fora desta terra, mas nesta terra também, muitas coisas nós não conhecemos. Muitas coisas, na medida que nós vamos tomando conhecimento, ficamos mais admirados ainda. Mas quanto mais sabemos, parece que estamos mais distantes de saber mais coisas. Enfim, Deus tem uma sabedoria infinita e isso nos faz ter uma admiração por Ele. Enquanto Deus é admirado pelas coisas que estão encobertas aos nossos olhos, que nos deixam maravilhados, o rei é diferente. Sim, Salomão disse que a glória dos reis é tudo investigar. A glória dos reis é descobrir as coisas, é ir atrás
para se certificar daquilo que realmente está acontecendo. A glória dos reis é tudo investigar. Ou, em outra tradução, a glória dos reis é descobrir o negócio. O que aconteceu em determinada situação, em determinado momento da nação de Israel? Duas mulheres que viviam juntas, tiveram filhos ao mesmo tempo, e uma dormiu sobre o seu filho e na manhã seguinte... Não é que a criança acordou morta. A criança não acordou morta. A mãe acordou e a criança estava morta. Vamos lá. Só que aquela mãe que matou o seu filho trocou de filho com a sua amiga. E aí o que aconteceu? Quando a amiga acordou, viu que o filho não era dela. E começou aquela discussão. Como não existia exame de DNA, como saber que filho é de quem, levaram o caso ao rei Salomão. Salomão nunca tinha visto aquelas crianças, como saber quem era filho de quem. Porém, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele investigou aquilo. Ele usou a sabedoria para descobrir qual era a verdade. E a verdade ele descobriu da seguinte forma, talvez você já conheça a história. Salomão pegou e disse para que um dos seus guardas partisse a criança viva ao meio e desse metade para cada uma. A que não era a mãe disse, tudo bem, já que não sabe, corta no meio. Mas a verdadeira mãe, ela ficou comovida com aquilo. Ela se enterneceu, ela se abalou e disse, olha, pode entregar o filho para ela, não tem problema nenhum para mim. Aí Salomão falou, dá o filho para esta. Porque só a verdadeira mãe não ia concordar com a morte do seu filho. Ela ia preferir vê-lo vivo, ainda que nas mãos de outra. E isso foi notório em Israel, e Salomão foi ainda mais respeitado por este julgamento. Então, a glória do rei foi aumentada pelo fato dele ter descoberto este negócio através da inteligência que Deus lhe deu. Você tem usado a tua inteligência para descobrir coisas boas? Coloque-a em prática, você vai ficar admirado com isso. Versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Salomão está reconhecendo aqui que os reis recebem de Deus um privilégio. Sim, ele recebeu um privilégio. Ele recebeu uma inteligência sem igual. E ele reconhece que os reis também recebem uma inteligência da parte de Deus para administrar. Por quê? Os reis são colocados por Deus para servir a um propósito. Sim, vamos ver um pouco mais à frente para o que os reis são estabelecidos por Deus. Na sequência, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira da prata as escórias. O que é escória? São resíduos, partículas provenientes da fusão de metais, como você está vendo. São cinzas vulcânicas misturadas com lava. Em sentido figurado, uma coisa desprezível. Ou seja, tira da prata aquilo que não presta. Aquela sujeira, tira da prata a impureza. E aí o fundidor terá condições de fazer um vaso bom. Separe aquilo que não presta e deixe de lado, que aí a coisa vai andar. E complementando, na mesma sequência, o versículo 5, traz uma ideia semelhante. Foi tirada a escória da prata, então haverá possibilidade de se fazer um belo de um vaso. Versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O que significa isso? Um rei colocado para governar por Deus é uma espécie de um diácono. Ele está ali para servir o povo, para administrar aquela nação. Mas ele não pode estar cercado de pessoas ruins, porque se isso acontecer, o seu trono, o seu governo não vai se firmar em justiça. Então, qual é a providência que o rei tem que tomar, que um governante tem que tomar?
não é fazer vista grossa para as coisas erradas que acontecem em seu governo. Ele tem que apurar e afastar as pessoas que fazem coisas erradas. Porque se ele agir dessa forma, a palavra de Deus diz que o trono dele, que o governo dele vai ser um governo sólido, vai ser um governo firme. Ele não pode conviver com pessoas corruptas a seu lado. Ele tem que aplicar exemplar punição. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eis aqui um rei, tranquilo no seu trono, um rei cuja função é coibir o mal, é buscar eliminar o mal e promover o bem. Foi para isso que ele foi colocado na posição de governante. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Qual é a lição que nos traz este versículo? Procure ser humilde. Não seja uma pessoa arrogante. Seja uma pessoa humilde. Não queira ocupar um lugar superior para aparecer, para parecer aos outros, para não aparecer e não parecer aos outros que você quer ser alguém importante. Porque se você tentar fazer isso, você pode se dar mal. A palavra de Deus diz que nós não devemos, quando chegarmos em algum lugar, procurarmos os melhores lugares para estar, os lugares das pessoas mais importantes. Porque a resposta vem no versículo 7. Porque é melhor que te digam, sobe para cá, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Então, quando você for convidado para uma festa, quando você for convidado para um evento, não queira sentar nos primeiros lugares. Não, sente-se em um lugar mais afastado do dono da festa. Porque geralmente os locais próximos ao dono da festa são os reservados para as pessoas mais importantes. Então tome cuidado. Quando for em uma festa, não queira sentar do lado do noivo, se a festa é de casamento, ou do lado do aniversariante, para não acontecer que ele te diga: olha, faz o seguinte, eu convidei uma pessoa, é um grande amigo meu, amigo de infância, e este lugar está reservado para ele. Você se retire e vai lá para o fim da fila? Então, tome cuidado. É melhor você ser honrado do que você ser humilhado na frente das pessoas. Aqui nós vemos a rainha Elizabeth honrando um senhor por boas ações que ele fez, dando-lhe uma honra especial. O que acontece aqui? Aquilo que acontece comigo e acontece com você quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos em um lugar de humildade. Nós somos muitas vezes chamados para ocupar lugares mais importantes. E às vezes não. E não há problema algum em não ser. Mas ser retirado do lugar para ir lá para perto da porta da saída ou perto da porta do banheiro em uma festa é mais complicado, não é? Então, vamos pensar nisso da próxima vez que formos convidados. Vamos pensar não, eu penso nisso. Você tem que pensar. Essa lição eu já sabia. Não te apresses a litigar, a brigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. A palavra de Deus diz que você, antes de entrar numa briga, precisa pensar. Antes de processar alguém, pare para pensar. Já ouviu aquela frase? Consulte sempre um advogado, você tem direitos? É verdade. Mas você tem obrigações também. E é bom consultar um advogado antes de sair dizendo para os outros: vou te processar. Tome cuidado. Se você fizer isso, você pode se dar muito mal. A Bíblia diz para você não se precipitar, porque pode ser que lá na frente o teu adversário, o teu próximo, se dê melhor que você diante de um juiz. E você vai se arrepender e vai ter que engolir as palavras que proferiu. Então, tome cuidado.
Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro. Uma advertência séria contra a fofoca, contra o mexerico. Você está disputando algo com alguém. Não traga àquela conversa segredos que te confiaram. Aprenda a viver com a boca mais fechada. É muito feio ser fofoqueiro. Tanto homem como mulher, não tem questão de sexo nesta hora. Tome cuidado, policie-se. Não saia espalhando o segredo dos outros, porque senão você vai ficar conhecido como fofoqueiro. Então, tome cuidado. Isso mesmo. Versículo 10. Por que você não deve ser fofoqueiro? Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia, a má fama, aquilo que nós acabamos de dizer. Se você ficar expondo aquilo que te confiaram, você vai ser desonrado. E essa má fama vai ficar junto de você. Você quer ser conhecido como fofoqueiro? Linguarudo? Não, não é? Então, entendeu? Não fique falando coisas que te confiaram. Se mostre uma pessoa de confiança. Senão, você vai ficar muito entristecido quando os outros começarem a te chamar de fofoqueiro. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que quer dizer isso? O original no hebraico tem uma colocação seguinte: como maçãs de ouro incrustadas em moldura de prata. O significado é o mesmo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, em bandejas de prata, em moldura de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra correta, uma palavra boa, uma palavra de consolo, de conforto, de incentivo, dita na hora certa, ela vale mais que ouro. Sim, vale mais que ouro. Então, uma palavra de reconciliação, uma palavra de perdão, a palavra de Deus diz, tem muito valor. Você andou falando que não deveria para alguém? Então, leve uma palavra boa a seu tempo. Você vai ver que na tua vida ela vai causar um efeito muito maior do que o dinheiro que você conseguiria vendendo maçãs de ouro em salva de prata. Ficou claro? Ficou. Então, vou prosseguir. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte: para o ouvido ouvinte, para uma pessoa sábia, um conselho, uma orientação, uma repreensão, uma correção de alguém que é sábio também tem muito valor. Sim, uma chamada de atenção vale muito, mas só vale para as pessoas que são sábias. Vale como joias de ouro, uma repreensão, uma correção, um conselho. Aqui temos um filho sábio, ouvindo a orientação do seu sábio pai. Para este rapaz, esta repreensão, esta orientação do pai tem muito mais valor do que se o pai lhe entregasse pendentes ou joias de ouro. E falando em filhos, um beijo para minha filha amada, Marcela Caroline Galvano, pelo seu aniversário. 15 aninhos no dia de hoje. Te amo, filha. Mamãe te ama também, você sabe disso. Deus te abençoe e te use poderosamente nos caminhos dele. Que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também diante dos homens, como diante de Deus também. Prosseguindo.
Como frieza de neve no tempo da cega, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Imagine, no momento da colheita, aquele sol escaldante. Agora imagine a frieza da neve neste momento. Sim, a frescura, um ar fresco, uma brisa fresca. Aqui não está falando sobre a neve, sobre as pessoas que estão cegando o seu campo no momento da colheita. Não. Aqui está sendo feita uma referência à neve que caía sobre os montes elevados que estavam próximo ao campo onde era feita a colheita. Aquele arzinho fresco, não aquele sol causticante, e aquela sensação, aquele sentimento, assim como um copo de água fresca, aqui temos uma montanha coberta de gelo. Isso na época da cega que acontecia naquela região entre março e setembro, era algo muito refrescante, era algo animador. Assim também, aqueles que são fiéis levam alegria, levam conforto, levam consolo à alma dos seus senhores, porque o infiel não leva nada disso. A Bíblia diz, como nuvens e vento que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. O que quer dizer isso? Um gabola. Que é um gabola? Uma pessoa que vive se gabando, contando vantagem de si mesmo por coisas que ele não fez. Ele se gaba, ele conta a vantagem dele, ele diz que deu algo que na verdade não deu. Ele fala mentira para ser admirado. É uma pessoa carente. Mas, por favor, não haja dessa forma. Você não foi chamado para ser gabola. Se você quer falar algo que você fez para incentivar outros a fazerem, ótimo. A Bíblia diz que a tua luz tem que ser vista pelos homens. E a tua luz, em certo sentido, são as obras que você faz. Mas as obras que você faz têm que ser vistas pelos homens para que eles glorifiquem a Deus que está no céu. Então, haja para que a pessoa seja incentivada a agir como você. Mas não minta dizendo que você fez algo que você não fez. O pai da mentira não é Deus. Você sabe quem é, não sabe? Então vamos lá. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Pela longanimidade, pela paciência, pelo longo ânimo, por ser tardio em se irar, você consegue convencer. Se você não se irrita facilmente, você vai aos poucos buscando aquilo que é do teu interesse, com certeza você vai obter. A palavra de Deus diz que a língua branda. O que é uma língua branda? A pessoa que fala de maneira suave, educada. Que é o meu sonho fazer em todas as ocasiões. Mas infelizmente eu ainda não cheguei no nível top. Então estou me esforçando. Salomão volta a falar. Aliás, Salomão, no livro todo de Provérbios, ele nos traz aproximadamente 100 referências ao uso das palavras. Olha quanta importância tem as palavras que proferimos. Então, voltando aqui. O importante não é atingir a perfeição. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. A perfeição você não vai atingir. Mas você tem que melhorar a cada dia. Você não pode acordar um dia pior que o anterior. Continue andando, prosseguindo para a perfeição. Mesmo sabendo que você não vai atingir. Então, por que você tem que continuar? Meu amigo, porque olhar para trás é morte. E por que você vai fazer uma coisa que não vai ser boa para você e vai ser desagradável aos olhos de Deus, sendo que você já tem condição de fazer coisas melhores? Na medida que você ouve a palavra de Deus, você fortalece o teu
estado anímico, o teu ânimo, ele vai se fortalecendo e você vai tendo cada vez mais força para fazer a vontade de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ficou registrado no Evangelho segundo São João. Você está ouvindo a palavra de Deus, você vai ter força para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Pode parecer uma coisa muito louca, mas é verdade, eu te garanto. Quanto mais você procura conhecer as coisas de Deus, mais força você tem para falar não para as coisas erradas e sim para as coisas certas. Então vamos lá, prosseguindo. Exemplo triste da vida aqui, ó. Sansão e Dalila. O que Dalila fez? Ela usou este provérbio, mas para o mal. Ela ficou lá no ouvido. Sansãozinho, Sansãozinho, me fala por que você é tão fortinho. Dalila, Dalila, não falo não. Você já roubou meu coração. Não usou essas palavras. Não usou. Eu estou só imaginando aqui. Mas de tanto Dalila insistir, de ficar choramingando, pois o atrapalhado do Sansão acabou cedendo. E ela conseguiu o que queria. A desgraça do Sansão. Então, não seja como Dalila, mas seja suave nas palavras. Suave, você vai longe. Achaste mel? Come o que te basta. Por quê? Para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. E que este provérbio tem a ver? Se eu achei comida, mel, uma coisa boa, eu vou comer o que me basta. Eu não vou extrapolar aquele limite. Salomão colocou isso elogiando o autocontrole. Salomão está nos chamando a atenção para termos controle em tudo. Mas, naquela época, vou falar o que acontecia naquela época. Nos dias de hoje isso não acontece, então vai ser só uma curiosidade para você. Lembrando das palavras do pastor Ivaldo, e diz que tais coisas acontecem em outras igrejas, não na nossa. Gente, quando ele fala aquilo, ele está sendo irônico, ele está falando algo contrário àquilo que ele realmente quer dar a entender. Quando ele diz, gente, isso acontece só nas outras igrejas, na nossa não. Ele está dizendo que na nossa acontece também. Entenda. Então vamos lá. Eu estou dizendo que isso daqui acontecia só na época de Salomão. A pessoa ia para uma festa e comia até passar mal. Salomão disse, não façam isso, comam o suficiente. Você não faz isso, não é? Não faz não. Você faz? Vai numa festa, vai num rodízio, vai num churrasco e parece que o mundo vai acabar? Não faça isso. Como o que te basta. Seja equilibrado, seja moderado em tudo. Não seja exagerado. Entenderam? Olha que lindo, criança comendo mel. Mas se comer demais, vai vomitar, vai passar mal. E Salomão faz a ligação deste provérbio com um outro que vem a seguir. Aqui a dica, a palavra-chave. Qual é a palavra-chave deste versículo que não está escrita, mas está desenhada? O que é? Acertou. Controle. É isso daí. Controle. Versículo 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Retira o teu pé da casa do teu próximo, antes que ele fique cheio de você. Antes que ele se enfade, antes que ele se canse de você e comece a te aborrecer. Bom, algumas pessoas têm este terrível costume. Por que terrível? Porque Salomão disse aqui que isso não é bom.
Por melhor que seja a casa do teu próximo, ainda que seja uma casa como essa, que seja um amigo teu, você não deve frequentar a casa dele de segunda a domingo. Salomão está dizendo aqui, olha, quando você for à casa do teu próximo, não fique acampado lá por muitos dias, porque senão vai chegar uma hora que ele vai começar a te tratar mal. E aquela amizade toda que havia entre vocês vai sofrer um prejuízo. Então, hashtag fica a dica. Próximo versículo. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O que quer dizer isso? Martelo, espada e flecha aguda. O martelo, ele machuca, ele quebra. Não, o martelo é usado para pregar, sim, para bater em prego. Experimenta dar no dedo para você ver o que te acontece. Bom, vamos lá. Martelo, ou uma outra palavra que tem em algumas traduções, é massa, com C cedilha. Maçã sem o tio, que é uma espécie de um porrete. Então, um porrete, uma espada e uma flecha é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O que esses objetos têm em comum com o homem que fala mentiras contra o seu próximo? Esses objetos, essas armas ferem, causam prejuízo, causam dor, causam sofrimento. Assim é a pessoa que fala mal dos outros. Mas graças a Deus, ninguém que está aqui fala mal dos outros. Então a gente pode até pular isso daqui que não vai ser útil para ninguém, porque ninguém aqui fala mal de ninguém. É ótimo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Você já teve um dente quebrado e um pé deslocado? Um pé que teve mau jeito, ou mesmo um pé quebrado? Pois é, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Imagine que a pessoa já está sofrendo, já está passando por um momento muito triste e acaba confiando alguma coisa, uma atividade para alguém fazer. E essa pessoa, ela não é leal. Ela não vai cumprir aquilo. Então aquilo que é ruim vai ficar pior ainda. Salomão está dizendo, cerque-se de pessoas que sejam leais, de pessoas que sejam verdadeiras. Não de pessoas que só falam que vão fazer, falam que são isso, são aquilo, que fazem e acontecem e na verdade não fazem coisa nenhuma. Procure se cercar de pessoas que sejam verdadeiras, que tenham um compromisso com a verdade. Assim você não vai se dar mal. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre ou sobre o sal. O que quer dizer isso? Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há momentos em que nós nos entristecemos, momentos em que nós nos vemos envolvidos por uma situação angustiante. Há momentos de alegria e há momentos de tristeza. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. É uma orientação que Deus nos dá em sua palavra. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Romanos, capítulo 12, versículo 15. E devemos chorar com os que choram. Salomão está dizendo que no momento em que o teu irmão passar por uma dificuldade e estiver triste, meu amigo, não seja sem noção. Não fica contando piada nessa hora. Não fica demonstrando alegria. Não é hora de extravasar em alegria.
Você está do lado, muitas vezes, de uma pessoa que perdeu um ente querido. Se você ficar pulando de alegria neste momento, você está indo contra o que diz a palavra de Deus, que é chorar com os que choram. Isso não é bom. Deus não vai se agradar nem um pouquinho disso, porque você está agindo contra aquilo que ele orientou. Aquele é um momento de tristeza. Você tem que se entristecer com aqueles que se entristecem. Há momentos de se entristecer e há momentos de se alegrar. Então, saiba fazer isso. Se você quiser se alegrar do lado de uma pessoa que está triste, não faça isso. Vá se alegrar longe dela, para que ela não te veja daquele jeito. Ah, mas eu faço aquilo, talvez você diga, eu faço aquilo que é para ela entrar naquele meu clima também. Ao invés dela entrar no teu clima, entra no clima dela. A palavra de Deus diz que é você que tem que entrar no clima dela. Para de cantar canções alegres, fazer piadinha do lado de uma pessoa que sofreu uma perda, que teve uma dor de cabeça grande, que quebrou a empresa, que faliu, que perdeu uma casa, que perdeu um carro, que perdeu muito dinheiro, que foi roubada. Não. Não faça isso, porque se você fizer, é como se despir num dia de frio. Tem coerência tirar a roupa no dia de frio? Não, né? Você passa sal na tua ferida? Pega um punhado de sal assim e passa, esfrega no machucado? Colocar vinagre sobre o sal ou esfregar sal na ferida quer dizer a mesma coisa, são expressões sinônimas. Você não passa sal quando tem um ferimento. Da mesma forma, você não deve se alegrar perto de uma pessoa que esteja triste por conta de alguma fatalidade que tenha acontecido. Certo? Assim que funciona. Então, cantar, fazer piadas, brincadeiras do lado de um coração aflito não está de acordo com a palavra de Deus. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. A palavra de Deus diz que se o teu inimigo tiver fome, você deve dar comida para ele. Se você vir o teu inimigo com sede, deve dar água para ele. E por que você deve repartir o teu pão com aquele que te aborrece, com o teu inimigo? Porque assim Jesus ensinou. Porque existe um motivo para isso. Quer se vingar do teu inimigo? Estenda a mão para ele no momento que ele estiver precisando, ainda que ele não tenha te pedido ajuda. É a maior vingança que você pode fazer. E é aquela que é permitida por Deus. Retribua com o bem o mal que te fizeram. O que a palavra de Deus diz? Ela repete também este mesmo ensinamento lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 19. Ela diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. A palavra de Deus nos diz: você não pode se vingar do teu inimigo. Você tem a obrigação de tratar bem o teu inimigo, porque da vingança, quem cuida é Deus. Olha que maravilha. O próximo versículo, 22. Porque assim como tratando bem aquele que te tratou mal. Se você fizer isso, vai ser como se você jogasse brasa sobre a cabeça dele. Já falamos sobre isso na aula anterior. Os exércitos, quando guerreavam, quando, na verdade, um exército queria tomar a fortaleza ou a cidade do outro, ia até os muros e tentava escalá-los. Aqueles que estavam do lado de dentro do muro jogavam óleo, jogavam chumbo, jogavam brasas sobre aqueles que tentavam subir. E o que acontecia? Aquelas brasas faziam com que o inimigo fugisse. Então, o inimigo vai fugir da tua vida se você tratá-lo com o bem. Não é que o inimigo vai sumir, vai desaparecer, vai mudar. Aquela pessoa não será mais tua inimiga. A tendência dela não ser mais tua inimiga é muito grande. Por isso
que o efeito vai ser o mesmo do que jogar brasa sobre a cabeça do adversário. O adversário vai sumir da tua vista. E quem vai ficar ali? Você vai ganhar um amigo. E outra coisa, o que você ganha? Você quer saber o que você ganha fazendo isso? Isso que está escrito aqui. O pagamento da parte do Senhor. Gente, é Deus que vai te pagar. Olha só como que é a mecânica dos acontecimentos aqui que nós narramos nestes 2 versículos. Uma pessoa te faz mal. E em um determinado momento ela tem uma necessidade. Não que você vai dar água ou alimento para ela. Pode ser uma ajuda, um auxílio, uma orientação. Às vezes um dinheiro emprestado, se você tiver. Se você fizer isso, Deus está dizendo que é uma forma de você espantar o teu inimigo. Então, quais são as vantagens? A tendência de que aquela pessoa continue sendo o teu inimigo é pequena. E se ela continuar ou não, Deus está dizendo aqui que Ele vai te recompensar pelo prejuízo que você tiver. Existe uma garantia maior nesse universo e uma palavra dita pelo próprio Deus, que nunca mentiu, e se Ele está dizendo que vai te pagar, Ele vai te pagar. Então não pense assim, mereceu, bem feito, eu não vou ajudar. Não faça isso, você estará perdendo. Porque se você investir naquela situação, Deus dos altos céus vai responder favoravelmente a você e vai te abençoar. Então, não seja louco de não ajudar o teu inimigo. Ah, mas ele não merece. Merecer ele não merece. Mas o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, pede para você fazer isso. O dono da chave da porta do céu está te dizendo: faça desse jeito se você quiser vir morar comigo. Agora apertou, hein? Faça isso e você não vai se arrepender. Depois você me conta. O vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. E Salomão está dizendo que da mesma forma que um vento vindo levava para longe as nuvens de chuva, a língua fingida, quando se deparava com alguém de semblante irado, ela também corria. Ou seja, um semblante sério faz a pessoa que vai contar uma mentira pensar 2 vezes. A face irada afugenta a língua fingida. Não precisa exagerar. Tenha uma postura séria diante das pessoas que são mentirosas. Não fique rindo das besteiras que eles falam ou das mentiras que eles contam para enganar outras pessoas. Não faça isso. Mantenha a postura. Com postura. Permaneça sério. Escute. E não incentive aquela pessoa a continuar fingindo ou mentindo. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Salomão está dizendo aqui mais uma vez. Imagine, para um homem que teve 1000 mulheres, aquele rei tinha experiência de sobra para dizer isso. Ele disse o seguinte: gente, é melhor você morar debaixo de um telhadinho, num puxadinho ali no fundo da casa, do que numa casa ampla, com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta, com uma mulher encrenqueira, com uma mulher barraqueira. Mas graças a Deus que todos aqueles que estão nos ouvindo não são barraqueiros, nem barraqueiras. Você conhece um que é? Não, mas ele não vai mais ser. Depois dessa aula, fique tranquilo. Salomão, ele dizia que uma mulher encrenqueira era demais. E os homens? Gente, Salomão era homem e foi ele que escreveu.
mas a lição também serve para homens encrenqueiros e barraqueiros. Então, não seja encrenqueira, não seja encrenqueiro, tudo é motivo para discussão, faz um pingo d'água virar uma tempestade, faz tempestade dentro de um copo de água. Não seja assim. Lá em Provérbios 21:19, nós vimos que é melhor morar no deserto do que uma mulher briguenta e amargurada, que vive reclamando de tudo. Pergunta: você é uma mulher rixosa? Você é um homem rixoso? Não o seja. Isso não é bom para você. Ninguém vai querer ficar perto de você. Você só reclama. Reclama do preço da gasolina, reclama do preço do álcool, reclama do pãozinho, reclama do gás, reclama do governo, reclama de tudo. Não faça isso. Pare. Chega perto de você, parece um saco de reclamação. Vá te converter. Agradeça a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como água fria para uma alma cansada. Imagine depois de um dia bem fatigante, depois de uma caminhada longa, aquela sede tremenda, um copo de água, quente não, água fria. Desce que é uma maravilha. Da mesma forma, as boas novas, as notícias que vêm de pessoas, de amigos, de terras, de parentes distantes, trazem alegria, trazem um refrigério, trazem-nos prazer. Naquela época, não havia os meios de comunicação que existem nos dias de hoje. O WhatsApp não funcionava naquela época. O WhatsApp veio um pouquinho depois do tempo de Salomão. E a única maneira deles tomarem conhecimento do que acontecia em outro local, em locais distantes, era através de notícias que vinham através dos serviços de mensageiros. E quando chegava um mensageiro com uma boa nova, com uma boa notícia, aquilo causava muita alegria. Notícias boas trazem bons sentimentos, trazem boas emoções. Você tem levado para os teus amigos, para a tua família, para os teus parentes, que tipo de notícia? Notícias boas? Ou só desgraça? Só vê desgraça, só vê tristeza. Desligue essa televisão. Para de ler esse tipo de jornal, ouvir esse tipo de notícia. Não, mas alguém diz, é a realidade. Há outras realidades também. Procure se inteirar de coisas boas. Vai estudar, vai ler a Bíblia, vai fazer um curso, vai se preparar para entrar na faculdade de engenharia, de medicina. Ah, é difícil? Eu não disse que era fácil, mas se esforçar consegue. Vai fazer um curso. Entra aí nas plataformas que tem, digitais, e se inscreve em algum curso. Tem tantos cursos baratos. Para de dar ouvido à notícia triste, só desgraça, só desgraça. Parece que tem uma caderneta anotando o número de mortos. E cada hora, cada vez mais preocupado. A tua vida se resumiu só nisso. Fica contando defunto. Lamentamos pelas pessoas que partiram. Conhecemos pessoas queridas que partiram. Isso é muito triste mesmo. Mas nós não podemos ficar mergulhados nessa tristeza eternamente. Eu falei agora há pouco que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar. Sim, vivemos um tempo de choro. Mas devemos lutar e buscar enxergar que nós ainda estamos vivos. E temos oportunidade de ajudar outros que estão passando por dificuldades. Então, não vamos mergulhar em uma tristeza sem fim. Vamos sair deste momento, mas comece já. Procure enxergar coisas boas na vida. Deus vai te abençoar. Já finalizando. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Uma pessoa justa é comparada a um manancial de água.
limpa. Porém, se aquela pessoa vier a se subverter, vier a se vender, vier a praticar coisas ruins, coisas erradas, ela vai ser comparado a um manancial que foi corrompido, que foi estragado, que não tem mais condições de transmitir coisas boas. Assim é a pessoa justa que de repente acaba cedendo para alguma coisa errada. Não seja esta pessoa. Se você foi em algum momento da tua vida ou se está sendo no dia de hoje, pare, volte a ser esta pessoa justa, peça para Deus forças e Ele vai te dar, Ele vai te perdoar, mas tem que ter um desejo no teu coração de deixar de ser uma fonte turva, uma fonte podre, uma fonte de coisa que não presta, para ser uma fonte saudável, uma fonte que leve vida e não uma fonte que leve morte para as pessoas. Talvez você não tenha força e não saiba como voltar a ser uma fonte de águas limpas, mas eu vou te falar agora. E fecho com uma música, um hino maravilhoso que vai te mostrar que você pode deixar de ser esse esgoto a céu aberto que talvez você tenha por algum momento sido e voltado a ser uma fonte que transmite vida. E se você não deixou de ser esta fonte que transmite vida, por favor, continue sendo esta fonte. Não seja este manancial corrupto. Finalizando, conclusão. O capítulo estudado mostra a importância de não se deixar dominar por sentimentos que nos causam prejuízo. Salomão, ele fala sobre o controle, sobre a temperança. Mas antes disso, eu acho melhor nós voltarmos porque faltou mais um tiquinho assim para nós concluirmos. Eu ia pulando. Vamos lá, o que eu pulei? 27, onde fala de temperança. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Salomão volta a falar do mel, já falou neste capítulo, já falou nos anteriores. O que acontece se comer muito mel? Você se recorda? Exatamente, vai passar mal. A sensação vai ser terrível. Então, não exagere no mel. Mas aqui Salomão está comparando o exagero do mel, o exagero em comer mel, com a pessoa que fica investigando a própria glória, ou seja, fica tentando se exibir para os outros, contando vantagens de si mesmo, por coisas que fez, para ela aparecer e não para que Deus seja glorificado. Salomão está dizendo que aquele que se acha o tal e quer ser e quer demonstrar ser superior aos demais é como aquele que come muito mel. E o que acontece com aquele que come muito mel? Passa mal, terá um sentimento, uma sensação muito desagradável. Então tome cuidado. Não queira ser o cara, não queira ser o tal, não queira ser o maioral, porque você vai se dar mal. Até rimou, não é? Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem que não tem controle sobre o seu espírito é como uma cidade derribada e sem muro. Imagine uma cidade cujos muros foram derribados ou derrubados. Assim é a pessoa que não consegue se conter. A pessoa que explode, a pessoa que diz: não, eu não consigo me segurar. Olha, uma pessoa que não consegue segurar a sua língua, não consegue se conter, é como uma cidade cujos muros foram derrubados. É uma pessoa que está sujeita a invasões. Uma pessoa que não tem autocontrole, ela vai viver de acordo com as emoções das outras pessoas. As outras pessoas a irritam, ela explode. Ela não tem um domínio próprio. Ela não é controlada. E isso é péssimo. Uma cidade sem muros
não é uma cidade segura. Uma pessoa sem controle não é uma pessoa segura, não é uma pessoa que tem segurança, não é uma pessoa que tem paz. Está escrito homem, mas funciona também para a mulher. Uma mulher sem controle é terrível. É como uma cidade que teve os muros derrubados. Está sujeita a ataques. E ataques causam prejuízo. Então, uma pessoa descontrolada terá prejuízo na vida. Ah, mas se eu não falar, eu explodo. Atenção, até hoje não se teve notícias de ninguém que explodiu por não ter respondido mal educadamente a alguém. Então, fique tranquilo, tenha autocontrole. Mas como eu vou conseguir me controlar? Calma, já vou falar o segredo. E aqui para você, coloquei um homem também. Um homem que não consegue conter o seu espírito, um homem iracundo, um homem rixoso. Já uma pessoa controlada é como uma cidade com muros. Ou seja, é uma pessoa mais segura, é uma pessoa mais confiante, é uma pessoa que não tem tantos prejuízos. Eu já tive prejuízo por não ter tido controle sobre algumas ações. E graves prejuízos. Muito graves. Teve uma situação que, por conta de alguns minutos de palavras impensadas no meu trabalho, eu passei por um aperto durante 10 anos. 10 aninhos. Foram uns 3 minutos de palavrinhas que eu disse. Não falei palavrão, mas fui muito ríspido na forma como me coloquei. Exageradamente. Indescritivelmente. Tanto é que tamanha foi a minha irritação que Deus só foi pedir para eu pedir perdão uma semana depois. O Espírito Santo veio ao meu coração e disse: está mais calmo? Estou. Perdoou? Perdoei. Agora volta lá e peça perdão você, porque o que você fez foi errado. O fato dela ter agido daquela forma com você não te dava o direito de falar aquilo para ela. Vá pedir perdão. E como eu me considero um pouco inteligente, eu fui. Contrariado, mas eu fui. Porque tinha sido cometido um crime contra mim. E eu ainda fui pedir perdão para a criminosa. Sim, fui. Porque o crime dela não me dava direito de fazer o que eu fiz. E tem gente que faz coisas parecidas. Ah, eu fiz, mas fulano fez coisa pior. Se ele fez coisa pior, Deus vai cuidar dele. Toma cuidado você. Vocês não fazem ideia de como aquilo me marcou. E como eu evitei entrar em outras situações por conta do que eu penei. Prosseguindo. Não é esse tipo de temperança que temos que ter. Nós devemos ter temperança, não de temperar, de tempero. É temperança de autocontrole, de ter moderação, de ter equilíbrio. E aqui eu trouxe uma ilustração para nós já caminharmos para o final. Para a conclusão, é o último versículo. Sobre autocontrole, sobre temperança, ser uma pessoa temperada, sobre ser uma pessoa equilibrada. Veja só. Quando a sua reação for como a do macaco, você viverá melhor. O macaco, ele tem domínio sobre si aqui. Faça como um macaco, apesar de não ter vindo dele. Não importa o que estejam fazendo ao seu redor. Desenvolva esta habilidade. Contenha o teu espírito, não revide. Faça desse jeito. Não desabafe naquele momento com aquela pessoa. Fale com outras. Ligue para o teu pai, para tua mãe, para o teu amigo, para o teu filho. Liga para mim e fala: olha, quase que eu não consigo. Mas graças a Deus o quase atrapalhou uma desgraça. Porque imagine se o macaco resolve revidar. Não ia prestar. Então, cuidado. Também não vai fazer dessa forma, não é? Não vai se aproveitar do momento que o teu inimigo estiver
aparentemente despreparado, desprevenido para se vingar. Aqui você não deve fazer como um macaco. Só aqui, ó. Aqui você imita o macaco. Aqui você não imita o macaco. Esquece. Aqui você veio de Adão e Eva, você não veio do macaco. E no outro também você não veio. Enfim, você entendeu. Agora podemos ir à conclusão. O capítulo estudado mostra a importância de não se deixar dominar por sentimentos que nos causam prejuízo. Olha como que Salomão bateu em cima do autocontrole. Pois bem, a racionalidade deve ser colocada acima das emoções. Você não tem que fazer aquilo que te dá vontade de fazer. Você tem que fazer aquilo que é certo fazer. Você tem que ter uma percepção sensorial imediata para tudo. Deve perceber o que acontece em seu redor. Mas não é essa percepção que tem que ser, que tem que te motivar a agir. Você não deve agir de acordo com aquilo que você sente, porque às vezes você sente alegria e tem situações que você não tem que tratar de uma maneira alegre. Você tem que tratar com seriedade. Tem situações em que você está bastante irritado, como já aconteceu algumas vezes comigo. E nas vezes que eu agi de acordo com a irritação, eu me dei muito mal. E isso me criou uma experiência. Então, muitas vezes, hoje, eu posso aparentar e posso até ter uma paciência maior que a tua. Mas isso foi porque eu sofri mais do que você. Então, aprenda sem precisar sofrer. Ainda, muitos sabem quais são as decisões que devem tomar. Porém, não as fazem porque não têm domínio próprio, não têm forças para escolher o que é a opção certa. Então, muitas pessoas sabem que fazem algumas coisas erradas, mas não têm forças para fazer aquilo que é certo. E o que fazer nessa hora? Enfim, chegamos aqui ao final da nossa lição e, como eu disse, eu vou mostrar para você. Jesus tem uma promessa a todos aqueles que não querem agir de acordo com as suas emoções, mas agir de acordo com aquilo que é correto, usando o raciocínio, usando a inteligência. E o que é? A palavra de Deus diz: o Senhor é a minha força. Deus é a nossa força. E Deus é o nosso escudo. Deus é aquele que nos faz ir em direção àquilo que nós devemos fazer. E também aquele que nos defende daquilo que vem contra nós. Então vamos lá. Nele confiou o meu coração. O salmista diz isso, que confiou em Deus e ele foi socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Salmos capítulo 28, versículo 7. Então, você pode fazer da mesma forma que este salmista. Ele não era diferente de você. Ele buscou em Deus força. Você não se sente forte? Está aqui a solução. Busque em Deus, porque Ele vai te dar força. Como que você busca a força? Peça para Ele, peça para que Jesus te dê força. Peça para aquele que morreu por você, para te salvar, que te dê força. Ele vai te dar força, vai ser o teu escudo. Confie nele, porque ele garante o socorro. E depois você vai saltar de prazer, de alegria por ter feito aquilo que era certo e ainda vai louvá-lo. E para o louvor seu e para tua edificação, eu quero trazer aqui um vídeo em que se canta um hino, onde a pessoa reconhece a sua insignificância, o seu pequeno tamanho diante de tantos problemas, mas que com Cristo no barco, ele consegue vencer as mais altas ondas. E você vai conseguir vencer os maiores obstáculos se você estiver com Cristo no teu coração. Por isso, peça para Ele ser o Senhor da tua vida, te dar forças. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos para ser salvo e
Ouça esse hino que vamos cantar agora. Vamos cantar não, já está gravado. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus, e ele te socorrerá.